Olá, meus queridos, sejam todos bem-vindos a este curso A Jornada do Talmidim. Hoje apenas uma aula introdutória. Na semana que vem nós entraremos na primeira aula da Jornada do Talmidim. Hoje nós queremos saber o que significa Talmidim. Eu gostaria de ler o texto do Evangelho de São Lucas, capítulo 6 e versículo 40, onde o nosso mestre Jesus, ele disse: o discípulo não está acima do seu mestre, mas todo aquele que for bem instruído será como o seu mestre. Esta jornada do Talmidim não é exatamente um curso, é um chamado. E há uma diferença entre um curso e um chamado. É um chamado para você passar para um novo nível, para um novo ciclo, para uma nova estação da sua vida ministerial. A jornada do Talmidim não é um conteúdo para você decorar, mas é uma vida, um estilo de vida que você vai aprender. Você entrará, após esta jornada, num novo estilo de vida cristã. Nós não queremos apenas formar novos líderes. Queremos formar discípulos apaixonados por vidas, discípulos apaixonados por Jesus e discípulos talmidins que se pareçam com Jesus. Então o convite a você é este: você está sendo convidado a viver algo transformador e maravilhoso na sua vida. Creio que haverá uma pessoa antes da jornada do Talmidim e uma pessoa depois da jornada do Talmidim. Quero também dizer que esta jornada não é só sobre informação, mas é sobre formação. Nós temos hoje informação demais. E a informação ela está ao alcance de qualquer um, em qualquer lugar. Eu tenho viajado lá para o Amazonas, e você entra lá no meio da floresta, lá no meio das matas, e você vê pessoas sentadas na área do seu ranchinho, à beira-chão, coberto de sapê. Você vê a pessoa com um celular na mão, adquirindo informação. Para informação somente, você não precisaria passar pela jornada do Talmidim. Mas a minha proposta para você é a proposta de formação. Informação você adquire em livros, em cursos, palestras, você adquire na internet, todo tipo de informação. Mas formação, ser formado, é sempre ao lado de um mestre, observando um mestre. É sempre assim. Não se forma líderes assistindo cultos, não se forma líderes assistindo reuniões. A gente forma líderes sendo um talmidim. Eu um dia me tornei um talmidim, ainda com 16 anos de idade, e continuo até hoje sendo um talmidim. Mas o que é um talmidim? A palavra hebraica talmid significa discípulo, aluno, aprendiz. Mas no contexto do judaísmo do primeiro século, ser talmidim era algo mais profundo. Por que eu evoco aqui a cultura hebraica? Porque Jesus, ele era um judeu. Então, a história de Jesus se passou dentro da cultura judaica. E quem eram os judeus? Os judeus
Eles eram um povo escolhido por Deus e treinado por Deus para ensinar a palavra de Deus ou sobre Deus ao mundo. E Jesus veio dessa cultura. Mas no primeiro século era algo mais profundo ser um talmidim. Deixa eu te dar um exemplo para você entender. Ser um talmidim naquela época era mais ou menos assim que eles faziam um vestibular com todos os jovens, um Enem de todos os jovens da nação. E aqueles que tiravam as notas mais altas, aqueles que fossem os mais brilhantes, os mais inteligentes, os mais acima da média, esse poderia escolher ser um talmidim. Então, ele escolheria um mestre de Israel. Paulo, ele escolheu, foi ensinado, ele aprendeu, ele foi um talmidim e o seu mestre se chamava Gamaliel. Então a gente vê que Josué, ele foi um talmidim de Moisés por 40 anos. Nós vemos que Eliseu, ele foi um talmidim de Elias por muitos anos, e assim por diante. Então, na cultura judaica era assim, só os mais brilhantes eram escolhidos para serem talmidins. E havia um ditado nos escritos judaicos que dizia assim: o talmidim, ele caminhava tão perto do seu mestre que a poeira dos pés do mestre sujava suas roupas. Era uma cultura onde as pessoas andavam a pé, as estradas não tinham asfalto, e quem andava levantava poeira, e era o símbolo então de quem estava aprendendo não só com palavras, mas com o modo de andar, reagir, orar, se relacionar de um mestre. Então, era o talmidim. Por exemplo, quero que você imagine um aprendiz de artista que não apenas assiste às aulas, mas vai morar com o mestre. Observa seus hábitos, sua respiração, sua rotina e começa a imitá-lo até ser confundido com ele. É isso que o discipulado bíblico propõe. E no caso de Jesus, ele vai na contramão da cultura da época, quando ele sai convidando, e a frase-chave era essa: vem e segue-me. E Jesus chega não para os mais brilhantes de Israel, mas chega para pescadores, cobradores de impostos, pessoas simples, pessoas revolucionárias da época, pessoas sem estudo, e diz para eles, como por exemplo para Pedro: vem e segue-me. E Pedro sabia que aquilo era um chamado da cultura para ser um talmidim, e ele mal podia acreditar, porque ele não tinha nenhum perfil para ser um talmidim da época. Mas Jesus, ele vem na contramão da cultura, chamando os menos prováveis, os improváveis, para fazer deles talmidins. Jesus, ele então quebra o padrão religioso do seu tempo. Ele não chamou os mais inteligentes das escolas rabínicas, chamou pescadores, cobradores de impostos, pessoas comuns, assim como eu fui chamado um dia, assim como você está sendo chamado nessa época, nesse tempo do mundo, para ter a honra de ser um talmidim. A proposta era simples e radical: segue-me, segue-me. Eu li as passagens do Evangelho e eu não entendia direito quando Jesus falava vem, segue-me, e
a pessoa largava barco, empregados, uma empresa, tudo e seguia Jesus. Hoje eu entendo que eles sabiam, vem, segue-me, era um chamado para ser um talmidim. A partir daquele tempo, andar com Jesus por 3 anos, dormir no mesmo acampamento que ele, andar com ele, vê-lo, enxergá-lo, sentir seu cheiro, sentir a sua presença naquele tempo. E Jesus, ele não criou uma escola teórica, ele viveu ao lado deles. Era convivência diária, assim como era Josué com Moisés, assim como era Eliseu com Elias. Foram os 12 discípulos com Jesus. Falou com suas vidas mais do que com as suas palavras. Eu gostaria que você pensasse também numa ilustração, onde havia um jovem aprendiz de oleiro. Oleiro, você sabe, quer fazer vasos. E esse aprendiz de oleiro queria fazer vasos como o seu mestre fazia. E o mestre disse para ele: se você quiser aprender, venha viver comigo por um tempo. O jovem achou que ouviria apenas aulas, mas o mestre o colocava para varrer, lavar a lama, acender o forno. Por semanas o jovem se sentiu muito frustrado. Eu não estou aprendendo nada, eu estou só lá varrendo o chão, estou só misturando lama. Até que um dia, ele nem percebeu, mas ele pegou o barro e modelou com precisão como seu mestre fazia. Então, ser um talmidim não é só viver recebendo aula, é uma convivência, primeiramente com o mestre humano, não é? Com uma pessoa de carne e osso, que vai levar você a refletir e a ser como o mestre dos mestres, que é o Senhor Jesus, o nosso exemplo maior. Um verdadeiro mestre, ele sempre vai querer que você seja parecido com Jesus. Mas Paulo mesmo dizia aos seus discípulos: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então o mestre humano, ele precisa ser um imitador de Cristo, se parecer com Cristo, para levar seus talmidins a se parecer com Cristo também. E esse jovem achou que ouviria apenas aulas, mas foi no serviço corriqueiro do dia a dia que ele aprendeu o ofício do seu mestre. Ele tinha aprendido não com palavras, mas com a vida do mestre. Na jornada do talmidim, o que mais te transforma não é o conteúdo em si. Tanto é que nós vamos ter aqui conversas, vou passar experiências minhas de ministério, de vida cristã para vocês. Vai ser uma conversa que nós vamos ter aqui, que eu vou postar toda segunda-feira. Então, na jornada do talmidim, o que mais te transforma não é o conteúdo em si, é o relacionamento com o mestre e com os outros talmidins. O talmidim aprende também com os seus colegas talmidins, assim como Pedro aprendia com João, com o Tiago e com os outros discípulos. Hoje, na prática, ser talmidim é viver como Jesus viveu, é amar como ele amou, é pensar como ele pensava, é ensinar como ele ensinou e é multiplicar discípulos como ele multiplicou. Ser um talmidim não é apenas liderar reuniões, ficar fazendo reuniões, é você multiplicar discípulos. O talmidim não quer saber tudo sobre o mestre, ele quer se tornar como o mestre. Vou repetir para você, grave isso no seu coração. O talmidim não quer saber tudo, ele quer se tornar como o seu mestre.
e no caso, o nosso mestre é Jesus. Como será essa jornada? Essa escola terá 10 semanas de duração. Eu vou postar toda segunda-feira um áudio. Esse áudio pode variar de 30 até 40 minutos, dependendo da aula, dependendo de como estiver a conversa, de como estiver bem. E eu vou mandar também uma cópia dessa aula escrita para vocês. Mandar uma cópia dessa aula escrita para vocês no grupo, a Jornada do Talmidim. E também vou estar dando uma tarefa pessoal para vocês, coisas simples, é o varrer, é o mexer com o barro, as coisas que parece não tem nada a ver com ser o Talmidim. Eu vou estar passando toda semana uma tarefa para você. E também vou estar colocando um formulário com 3 perguntas sobre a aula, para você responder e devolver para mim até o fim da semana, até o final da semana, até o sábado, porque na outra segunda já começa outra aula. Por que áudio? Porque queremos que você ouça com o coração, enquanto caminha, enquanto dirige, enquanto arruma a casa, ou senta para anotar. O importante é estar presente com uma atenção plena e deixar a palavra te transformar, buscar entender, pesquisar, não se ater somente a esta aula, mas pesquisar. Eu também estarei postando reflexão, todo dia uma reflexão. Você vai ter que investir um tempo aproximado de 1h15 por semana, ou seja, a escuta do áudio, que é de 25 a 30 minutos, leitura e meditação, 15 minutos, a tarefa pessoal mais o formulário de 20 a 30 minutos. Durante a semana, você vai ter que investir aí de 1h a 1h15. Não é muito, mas pode mudar tudo. Quando a nossa cabeça, o nosso entendimento, os nossos paradigmas começam a mudar, toda a nossa vida muda. E eu creio que o seu paradigma, o seu entendimento sobre seguir a Cristo vai mudar muito. Então eu quero passar aqui para você uma tarefa da semana, que você também adquira, se ainda não tem, um caderno, caneta, para você fazer a sua lição e ao mesmo tempo você ir anotando coisas que Deus irá te revelando, seu caderno de anotações. E você escreva logo no início desse caderno: eu quero seguir o mestre até ser como ele. Eu quero seguir o mestre até ser como ele. Escreva logo na primeira página e comece tendo esse alvo: eu quero seguir o mestre até ser como ele. E envie no grupo um áudio, um texto ou áudio, uma frase simples. Por que você está aceitando o chamado de ser um talmidim? Então não precisa ser uma resposta longa. Numa frase eu quero que você poste no grupo por que você está aceitando o chamado de ser um talmidim nesta semana. Então eu quero que você se atente para isso, volte o áudio, ouça de novo, coloque no carro, ouça a pia de sua cozinha, ouça limpando a sua casa, ouça viajando. E você está aqui, não é por acaso. Eu acredito que nada na nossa vida acontece por acaso. Eu me lembro quando eu fui chamado para ser um talmidim, eu ainda era
um jovem que formava já, novinho, eu formava jovens, células de jovens na Igreja Católica. Era um encontro sábado à tarde, onde a gente reunia a galera de jovens, isso lá nos idos anos 80, eu reunia com o pessoal, eu era aquele que ensinava. Eu lembro que eu tinha um colega, nós dois dirigíamos o grupo, ele era aquele que tocava, cantava, fazia essa parte do social e eu fazia parte do ensino da palavra. Eu já agia ali como um mestre, não é? E me lembro que adoeci muito, até porque era uma situação que eu ensinava a palavra e eu não via ninguém praticando aquela palavra, aquilo me frustrou muito e eu adoeci. E ao adoecer, meus pais, que acreditavam muito no poder da oração, mesmo sem ainda serem convertidos, mais religiosos que eram, eles ouviam alguns pastores, dentre eles o pastor Davi Miranda, o missionário Davi Miranda em São Paulo. Ele tinha um dom de curas. E meu pai, então, como trabalhava na cidade de Santo André, ele descobriu a igreja Deus e Amor lá. E ele um dia, num domingo, ele tinha de folga e disse: vou levar meu filho lá na igreja Deus e Amor para Deus orar, para o missionário orar e ele ser curado. Só que nada acontece por acaso. Ao ir, tinha uma outra igreja perto da Deus e Amor, que ele confundiu como sendo a Deus e Amor, e nós entramos naquela igreja. Ele ficou encantado com a palavra do missionário, que era de outra denominação, e foi muito tocado pela palavra. Deus falou profundamente com ele, e ele, no final daquela reunião, ele foi até onde estava o missionário e disse: meu filho tem um chamado. Meu filho foi entregue por mim e pela mãe dele como um voto ao Senhor, porque ele estava desenganado pela medicina, com epilepsia em alto grau, e nós oramos assim, porque já perdemos 4 filhos que faleceram, e nós oramos, se Deus quebrasse esse ciclo de morte da nossa família, e curasse esse filho que há 2 anos estava doente, nós haveríamos de entregá-lo para ser um pastor. E hoje eu estou entregando nas suas mãos o meu filho, para que o Senhor faça dele um pastor. E naquele dia ele me deixou, ele me entregou aos cuidados daquele mestre, e eu era então o Talmidim. E pelos próximos meses e anos, eu fiquei aos cuidados daquele mestre. Ali ele me ensinou a orar, me ensinou a ler a palavra, me ensinou a orar no monte, me ensinou a fazer programas de rádio, me ensinou a fazer visitas. Sempre fui com ele primeiro e depois eu fui sozinho. Me ensinou a orar por pessoas oprimidas, a expulsar espíritos imundos, tudo na prática, tudo no dia a dia. E eu me encantei tanto com aquilo que, como morava num bairro muito distante, muitas vezes eu tinha que chegar altas horas da noite num bairro perigoso, então eu fui morar na igreja, morar dentro do templo da igreja. A igreja era um salãozão, não tinha quartos, não tinha nada. Então havia uma escada e a gente dormia à noite embaixo daquela escada. E na cozinha improvisada a gente fazia a nossa refeição e ali eu passava a semana toda e passei a ir aos domingos na minha casa, compartilhar com meus pais tudo o que acontecera durante aquela semana.
Isso foi a minha primeira fase de ter um mestre e de me tornar um talmidim. Não tinha assim aulas, as aulas eram as pregações mesmo, mas tinha convivência com o nosso mestre. Eu e mais dois que estavam na mesma, morávamos na igreja. Um tocava e nós, os outros dois, éramos paus para toda obra. A gente lavava banheiro, visitava, ia no monte, arrumava os bancos, varria o templo, que era um salão muito rústico. A gente cuidava de livraria e ali eu comecei a ser treinado. A gente, logo em seguida, Deus preparou, porque quando o discípulo está preparado, Deus envia o mestre. Quando o talmidim está preparado, Deus envia o mestre. Havia um professor de seminário teológico naquela época, itinerante, chamado Natanael Lopes França. Aquele foi o meu mestre na área do ensino. Com ele eu aprendi a palavra de Deus na Bíblia, ensinando, e ele era um professor, um mestre que eu procurei andar com ele. Ele ia na minha casa, ele fez amizade com meus pais, ele almoçava, jantava, dormia em casa, ia na igreja, um senhor, e ele foi quem batizou meus pais também por causa disso. Então ali eu comecei a ser um talmidim. Eu tinha muita sede de aprender a Bíblia, de aprender a palavra, mas eu aprendi sendo um talmidim, uma pessoa que tinha um mestre. E desde então, tive vários mestres ao longo da minha jornada de talmidim, continuo sendo um talmidim, continuo tendo mestres, porque um talmidim é para sempre. E sempre procurei andar sujo com a poeira das sandálias de meus mestres, de aprender como eles falavam, como eles se comportavam, como eles resolviam conflitos, como eles tratavam sua esposa, como eles tratavam seus filhos, como eles tratavam os membros da igreja, como eles visitavam, como se comportavam numa visita. Eu me tornei esse talmidim. E hoje revezo entre ser um mestre e continuar sendo um talmidim. E estarei contando muitas experiências ao longo dessa jornada, dessa caminhada do talmidim. Semana que vem nós teremos a primeira aula e eu quero orar por você nesse instante que se inscreveu. Se você tiver alguém que ainda deseja participar desse curso, como está no começo dessa jornada, você pode mandar um número para mim e eu vou estar incluindo essa pessoa, porque a semana que vem será a primeira aula e a pessoa deverá assistir também esta aula. Como eu disse, é um compartilhar de experiências que vão ajudar pessoas novas a se formar para a vida, não só no ministério, para a vida, para ser um pai, um marido, um esposo, um profissional. Você é um talmidim de Jesus. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai Todo-Poderoso, quero apresentar toda essa turma que já beira aos 100 alunos e que estão começando essa jornada de 10 semanas. Eu quero te pedir, Senhor, que haja uma mudança radical, uma transformação, uma mudança de mentalidade, de cultura. Deus, nós queremos viver a cultura do reino, e a cultura do reino é a cultura, Senhor Deus, do talmidim e do mestre, daquele que tem mais experiência transmitindo para o que tem menos. Me dá graça, Senhor, para transmitir conhecimento e experiências. Dá graça a cada um desses talmidins para aprender e praticar. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Até a próxima semana.